Glória a Deus, começamos a nossa palavra de hoje. Abre a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 2. Irmãos, nós estamos aí numa série de ministrações sobre o livro de Romanos, caminhando em passo de tartaruga, sem pressa, que nós não temos pressa. E eu até imaginei que a gente iria caminhar muito, mas estamos sem pressa, né? Então, hoje nós vamos meditar do versículo 17 até o versículo, capítulo 2, versículo 17 até o 24. Mais um pequeno texto, mais uma pequena parcela do livro de Romanos. Todos abriram? Vamos ler? Anterior, Davi. Não deixe essa marca. Cadê o meu? Põe para mim aqui. O anterior não é porque ele está com problema então. Então pode passar esse mesmo. Todos abriram? Se você não abriu, pode acompanhar aqui. Diz assim a palavra de Deus: se porém tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor dos ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Amém, queridos? Bom, irmãos, eu tenho utilizado como introdução das minhas pregações alguns comentários sobre diversos autores em alguns livros ou bíblias, enfim, porque eu vi que muita gente fez belas introduções sobre Romanos. Eu não queria perder isso. Hoje eu quero utilizar a introdução que o pastor Pedro Estrela, é um pastor aqui de Belo Horizonte, da igreja metodista. Ele tem um livro, Desvendando as Riquezas do Evangelho. Na verdade ele fez uma série com Romanos e 1 Coríntios. As duas têm o mesmo título, só que uma de Romanos e outra de Coríntios. E ele fala o seguinte, na introdução ao livro de Romanos dele. Ele fala assim: as boas novas do Evangelho são tão ricas e abundantes que tem que ser aberta como um cofre do tesouro, para que todas as preciosidades sejam expostas ao mundo. É necessário desvendar o Evangelho, removendo a venda dos olhos, descobrir o verdadeiro valor desses tesouros, colocar em ordem as joias da verdade do Evangelho no tapete vermelho da história. Então, o tema hoje é joias da verdade do Evangelho, que é o que o pastor Pedro Estrela usou. E aí ele finaliza a fala dizendo o seguinte: de modo que cada uma delas seja vista em seu mais belo lugar. Então o que Paulo faz é isso, é pegar as joias do Evangelho e expor elas para o mundo. Expor elas, claro, obviamente, primeiro para a igreja, mas também para todos aqueles que se debruçam sobre Romanos. O pastor Pedro Estrela então chama Romanos de as joias do Evangelho. Bom, sobre Romanos, e o pastor Pedro Estrela ele continua falando isso, sobre essa primeira parte de Romanos que estamos lendo, desde o versículo 18 do capítulo 1 nós vamos até o versículo 20 do capítulo 3. O objetivo de Paulo é um só. O que ele faz? Ele ensina, estou usando frase aqui do pastor Pedro Estrela, tá? Ele ensina a respeito da perdição de todo o gênero humano. Então, o objetivo de Paulo é ensinar que o gênero humano se perdeu. Todos os homens, inclusive nós que estamos aqui, estão perdidos diante de Deus
debaixo da ira de Deus e são merecedores da condenação. Pastor, mas eu aceitei a Cristo. Opa, então isso é um bom sinal. Pela obra de Cristo você foge disso. Mas sem a obra de Cristo você está como todos os outros homens, sujeito à ira de Deus, à condenação e etc, etc. Ainda, pastor Pedro Estrela, Paulo não escreve, obviamente, para acusar as pessoas. Então você não tem que ler isso de forma acusatória, mas para mostrá-las que antes de tomar o remédio é necessário perceber que se está doente. Se você chegar no hospital com muita dor, o médico vai te dar um remédio para a dor, mas vai pedir um exame. Se ele não fizer isso, ele não é um bom médico. Por quê? Porque não adianta ele aliviar a sua dor. Ele precisa fazer o quê? Ele precisa diagnosticar a doença. Então, o que Paulo está fazendo nesses primeiros capítulos de Romanos é tentar mostrar para a gente de forma cabal e exclusiva que temos uma doença. Temos uma doença. Então, o objetivo de Paulo é esse. Então, por isso que esses primeiros capítulos, eu até no final, na conclusão do estudo de hoje, eu vou falar isso. Qual é o grande problema quando lemos e quando pregamos e quando meditamos nesses textos de Romanos? É que o nosso coração está tão exposto, nós estamos tão expostos à verdade de Deus, que nós não queremos, porque é muito feio olhar para nós mesmos. Não é uma imagem muito boa. E o que Paulo faz em Romanos, nesses primeiros capítulos principalmente, é expor o ser humano, né? É mostrar o ser humano, e muitas vezes não é uma imagem muito boa a que nós acabamos de ver, de enxergar, enfim. Ainda, ele fala, qual que é essa doença? Nós já temos estudado, a doença é o pecado. A doença é o pecado. O problema do homem não é, e aí me permita fazer uma pequena notinha de rodapé, não adianta, irmãos, não adianta, e aí, uma forma de crítica, né? Mas, para que você entenda, e você precisa entender isso, se eu pudesse abrir sua cabeça e colocar isso lá dentro, foi difícil para mim entender, foram anos, eu não quero que você sofra o mesmo. Não adianta a gente ficar fazendo campanha para milagre, não adianta. Pastor, o senhor é contra os milagres? Não, meu filho é um milagre. O meu irmão estava aqui falando agora de milagres. Nós gostamos e vivemos milagres, mas esse não é o nosso problema. O nosso problema não é a falta de algo, a ausência de algo. Nós vamos orar por cura, vamos orar por milagre financeiro, mas esse não é o nosso problema. A nossa doença chama pecado. E essa doença, ela se manifesta nos inclinando para o lado do pecado, nos inclinando às vezes para aquilo que nós mais odiamos, nos inclinando para aquilo que nós não queremos, para a arrogância, para o orgulho, para a soberba. Aí levantamos deuses, o dinheiro, sexo, enfim, a gente vai fazendo essas coisas. Por quê? Porque o pecado está latente. E aí a gente vê algumas igrejas, tira o demônio volta de novo. Ou outras que o cara vai semana a semana buscando milagre. Toda semana um milagre, e ele não resolve o problema dele. Por quê? Porque não está tratando a doença. Ele está tomando um analgésico, né? Um anestésico, um analgésico, um anti-inflamatório, mas não está resolvendo o problema. Então, pastor, eu preciso de um emprego. Não, o emprego é parte do processo da sua vida. É claro, nós queremos ser recolocados, ter uma vida profissional boa, mas esse não é o nosso problema. Amém ou não? Amém. Muito bem. Bom, eu acho que nesse momento, antes de entrarmos aí no texto que acabamos de ler, acho que vale a pena fazermos uma pequena recapitular o que já estudamos, né? Para que usar? Para que buscar demais, né? Me ajuda aí, né, Diego? Recapitula a bronha do trem, é isso? É importante recapitular. Eu estava lendo um livro essa semana e o pastor Martin Lloyd Jones ele fez um estudo de Romanos que durou 12 anos.
12 anos, acho que cada culto é no versículo. Acho que nós não vamos chegar a 12, mas talvez um ano. Eu já tenho o próximo é Gálatas, viu, irmãos? Então já se prepara, porque ao sair de Romanos entramos em Gálatas. Sabe que você fala, bom, agora acho que aliviou, né, um pouquinho, aí a pancada vai ser um pouco maior. E por que Gálatas? É porque foi a primeira carta que Paulo escreveu. Então é como se diz, é o primeiro amor, né? É aquela essência, aquilo que eu quero transferir tudo que eu tenho. Bom, Romanos começa o capítulo 1 até o versículo 18. Paulo, ele faz uma espécie de resumo do Evangelho. E ele também mostra como o Evangelho impactou ele. O versículo 1 é sensacional. Ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo. Ou seja, o Evangelho impactou Paulo de forma que ele se tornou servo, ele se tornou escravo do Evangelho, ele se tornou devedor do Evangelho. E aí ele continua, chamado para ser apóstolo. O mesmo Evangelho que torna ele escravo, torna ele apóstolo. O mesmo Evangelho que tira dele completamente o sentido da vida, o mesmo Evangelho que fala para ele, Paulo, a sua vida, ela não tem sentido, tudo que você faz é inócuo, é sem sentido, não tem valor. Esse mesmo Evangelho pega e fala, bom, então agora eu vou te dar um sentido para a vida, chamado para ser apóstolo. Depois a gente entra, né, na parte final do capítulo 1, Paulo ele pega o mundo e desnuda o mundo, mostra a humanidade de forma muito clara. E aí no final do capítulo 1 ele faz uma lista de pecados que a humanidade comete. E aí nós, como bons cristãos, quando a gente lê isso, a gente fala, glória a Deus, porque o Senhor me livrou de tudo isso, né? Só que o capítulo 2, Paulo fala assim, tu que julgas quem comete essas coisas? Ou seja, ele começa o capítulo 2 falando assim, você achou que estava livre? Então peraí, deixa eu colocar você no mesmo pacote, né? E aí eu coloquei aqui no início do capítulo 2, eu acho que pode diminuir um pouquinho ali, que agora esquentou aqui, acho que é o fogo do Espírito. No capítulo 2, no terço médio do capítulo 2, na metade do capítulo 2, Paulo acha importante abordar o tema juízo de Deus, né? Foi o que falamos na semana passada. E aí ele esclarece algo muito interessante, né? Que a salvação é pela fé, mas o julgamento é pelas obras. Então Deus, quando te julgar, Ele vai julgar você de acordo com o tamanho que a fé em Cristo te impactou, né? E aí Ele nos coloca em um lugar muito difícil para nós como religiosos, né? Porque aí a gente tem que, ao mesmo tempo, não fazer nada pelas obras, mas também mostrar a nossa fé através das obras. A parte final do capítulo 2, Paulo mostra que os religiosos, e aqui eu vou usar a palavra crentes, a igreja evangélica, ela precisa do Evangelho. Pastor, mas eu achei que nós já tínhamos o Evangelho. Não. Nós necessitamos do Evangelho tanto quanto outros qualquer. Voltando para o texto que lemos, de Romanos capítulo 2, se você mudar uma palavra nesse texto e contextualizar ela para os nossos dias, se você tirar lá no versículo 17 a palavra judeu e colocar crente, aí você vai ver a força que esses versículos têm. Você vai entender o tamanho do impacto que esses versículos têm. Porque ele fala assim, você porém, que se chama crente. E aí ele começa a falar sobre o que eu vou usar como orgulho de ser cristão. E não é um orgulho bom, é um orgulho ruim. Paulo, ele está dizendo o seguinte, a partir de agora. Ele está descrevendo, né? Ele está demonstrando o início dessa próxima quantidade de versículos que vamos ler, para quem ele se dirige. Naquele momento, quando ele fala judeus, ele estava se dirigindo para um grupo de pessoas que conheciam a Deus, que andavam com Deus, que conheciam a Bíblia, que adoravam a Deus,
que se você falasse com eles assim, olha, Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, eles sabiam o que era. Ou seja, quando você passa para a perspectiva de que Paulo se dirige para um grupo de pessoas que conhecem a Deus, você pode se enquadrar nesse grupo de pessoas. Você pode se enquadrar. E aí, irmãos, Paulo ele vai citar, ele vai nesse texto, né, aí até um pouco mais longe dessa quantidade de texto, ele vai citar duas coisas que nos caracterizam como povo de Deus. Ele vai falar daqueles que levam a palavra a sério, ou seja, aquelas pessoas que extraem da Bíblia os seus absolutos morais, e ele vai também falar do circuncidado, ou seja, aquele que tem uma prática cristã, uma prática religiosa. O que é prática cristã, pastor Léo? Lê a Bíblia, ora, faz jejum. Ah, pastor, ainda bem, eu não estou nesse grupo porque eu não faço nada disso. Mas deveria, porque isso são práticas cristãs. Vai à igreja. Ou seja, Paulo está citando essas duas coisas. Ele está falando o fato de que os judeus, eles se apoiavam nisso. Os judeus se apoiavam no fato de que ele conhecia a Bíblia e de que ele era circuncidado. Para o judeu, o fato de ser circuncidado era fundamental para a salvação. E hoje a gente fica discutindo ser batizado ou não ser batizado. Por quê? Porque são práticas cristãs. Toma ceia ou não toma ceia? Por que a gente discute essas coisas? Porque são práticas cristãs. Elas não são erradas. Elas são ótimas. Mas elas não servem de apoio para a nossa salvação. O apoio da nossa salvação é o sacrifício de Cristo. Então, quando nós, como igreja aqui, essa comunidade, elas se reúnem, e se você se apoia no fato de que você está aqui reunido, de que você toma ceia e de que você é batizado, se você se apoia nisso, isso é um grande problema para você. E é exatamente isso que Paulo está condenando aqui nesses versículos. Bom, me permita relacionar 6 coisas que Paulo falou nesse conjunto de versículos que eu usei para dizer o seguinte: os crentes se orgulham disso. E os judeus faziam isso, eles se orgulhavam, vocês vão perceber, das mesmas coisas que nós como cristãos nos orgulhamos. Paulo está dizendo, olha, você judeu que se orgulha disso, disso, daquilo, é a mesma coisa que eu e você nos orgulhamos também. Preste atenção. Ali, por isso que eu marquei de vermelhinho, tá vendo? Cadê o meu? Presta aí. Então olha ali, ó. Paulo ele começa essa série de versículos, e se você tiver aí com a sua Bíblia aberta, você vai ver. A partir do versículo 17, ele fala assim, ó. Você que tem o sobrenome judeu, ou seja, você que se chama cristão, você que bate no peito e fala, eu sou povo de Deus. É o que ele está falando. Você que te apoias na lei, ou repousas na lei. Você que se apoia na sua teologia. E é importante a gente ter teologia. Uma teologia sã, ela produz um grupo de cristãos sãos. Pastor, o senhor tem uma teologia sã? Ué, se eu não tivesse convicção de que a minha teologia é sã, o mínimo que eu tenho que falar, a minha teologia é sã. Então, quando você não tem uma teologia sã, você não tem um conjunto de doutrinas bíblicas bem estabelecidas, você é levado por qualquer vento de doutrina, né? Aí você passa na porta de uma igreja e vê lá assim, o dízimo aqui é 7%. Você fala, opa! Ou se você passa na porta de uma igreja e fala assim, dia do milagre. Dia do milagre. Aí você fala, acho que eu tenho que ir lá, que acho que o dia do milagre é o negócio que eu estou precisando. Porque afinal de contas eu estou com uma enfermidade e eu preciso do dia do milagre, né? Ou se não, alguém fala com você assim, ó, tem uma profeta ali que lê a mão. Ah, não é lê a mão, não, nosso nome é outra coisa, né? É que a gente usa lê a mão. Não, tem uma profeta ali que dá revelação. Aí você vai na profeta que dá revelação. Então, quando você não... Aonde, Diego? Lê o Facebook, é mesmo, agora tem isso, né? Vai no Facebook. Então, irmãos, se você não tem uma teologia sã, qualquer vento de doutrina
gente leva. Mas o problema é quando você se apoia nisso, é o que Paulo está falando. Paulo está falando, você fala o seguinte: a minha teologia é o que me salva. Não é a sua teologia que te salva, é o Deus, o Cristo vivo, que estabeleceu a teologia, que estabeleceu as doutrinas, né? Para não falar teologia, quando falo teologia tem grande que arrepia. Ou seja, o Cristo que estabeleceu as suas doutrinas, esse Cristo é que te salva. Amém. Então, olha lá, mas nós nos orgulhamos, né? Não, porque eu tenho uma teologia, a minha teologia. Não. Terceira coisa que ele se apoia, olha que isso é interessante, irmãos. Te glorias em Deus. Gloriar em Deus é bom, né, pastor Léo? Mas qual que era o problema ali? É que eles se orgulhavam, porque eles adoravam Deus vivo. E esse povinho aí não adora. Ô irmão, como a gente faz isso? A gente se apoia no fato de que nós somos os verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. Aleluia. Então Paulo está falando, olha, você que te glorias. Meu Deus. Então o que ele está falando? Ele tá dando a pancada na muleira, irmãos. Na muleira. Quarto. Ei, crentarada. Versículo 18 lá, ó. Que conhece a tua vontade. O que Paulo está falando aí? A gente bate no peito, não. Deus vai me revelar a perfeita e agradável vontade dele. E a gente se gloria no fato de que a gente conhece a vontade de Deus. Como se isso fosse a nossa salvação. Não, pastor, eu preciso saber qual é a vontade de Deus. Bom, quinto, sendo instruído na lei. Paulo fala, continua dizendo, ele fala, você conhece a vontade e a prova das coisas excelentes, sendo instruído na lei. O que Paulo está dizendo com sendo instruído na lei? Você que tem uma moralidade, se apoia nessa moralidade para ser salvo. Eu sou honesto, pastor. Até hora, já. Até hora. Sou dizimista e ofertante. Você se apoia em quê? No fato de que você tem um código moral e os outros não. E o sexto e último, para finalizar, o tapa na muleira, ele fala assim, ali nessa versão, né, que estás persuadido. Tem uma tradução que fala assim, que estás convencido de que é. Estás convencido de que é. Irmãos, Paulo não está dizendo de forma alguma que é errado ser cristão. Não é isso que ele está dizendo. Ele também não está dizendo que viver de acordo com essas coisas é errado. Até porque a Bíblia nos ensina que nós devemos realmente adorar um Deus só. Nós devemos realmente ter uma teologia sã. Nós devemos conhecer a vontade de Deus. Me permita fazer uma notinha de rodapé. Você não tem problema nenhum em mudar de igreja. Eu tenho inclusive uma pregação sobre isso, que eu baseei numa outra ministração do pastor Luciano Subirá, que é das cidades de refúgio. Mudar de igreja não é errado. Agora, você precisa saber duas coisas. Primeiro, que essa mudança, esse translado, é uma manobra arriscada. Que o judeu fazia isso nas cidades de refúgio, e aí teria que ter tempo para explicar, mas o cara que era assassino, e se ele ficasse numa cidade de refúgio, matasse alguém sem querer, se ele ficasse numa cidade de refúgio, o vingador do sangue, a pessoa que tinha o direito de matá-lo, porque dente por olho, dente por dente, não podia pegá-lo naquela cidade de refúgio. Então, se ele trocasse de cidade de refúgio, naquela caminhada, o vingador do sangue podia pegá-lo. Então, o que Deus está nos mostrando? Que essa manobra é arriscada, mas ela pode ser feita. A segunda coisa que eu aprendo com isso, que essa mudança ela precisa ter propósito. Eu não posso mudar porque lá não está bom e aí está bom. Eu não mudo de igreja igual se muda de restaurante. Um tempero ali não está mais bom, né? Não. O meu propósito aqui terminou e eu preciso continuar a minha caminhada. E aqui não dá mais para mim
cumprir o meu propósito, mas ali eu consigo. Então, por propósito, você pode mudar de igreja. Bom, fecha aí a notinha de rodapé. O problema nosso não é ter essas coisas, é nos apoiar nessas coisas. O nosso problema é se sentir salvo por isso. Presta atenção. Se o fato de você ter uma teologia sã, ou o fato de você ter um Deus só, se isso aí é o seu sentimento de salvação, ele está errado. O que faz você ter garantia de salvação é o que Cristo fez por você, e não o que você faz como cristão. Oh, meu Deus. Então o que Paulo está condenando os judeus é exatamente isso. O que Paulo está dizendo em outras palavras é o seguinte: transformar o que é moral em sistema de salvação é errado. Preste atenção. Transformar o que é moral, tudo isso é moral, em um sistema de salvação é que consistiu o erro. Esse é o nosso erro. Transformar tudo aquilo que é bom em um sistema de salvação. O pastor Pedro Estrela, ele disse algo muito sério no livro dele. E eu vou utilizar aqui essa fala dele. Na verdade, estou falando do pastor Pedro Estrela, mas é o pastor Pedro Estrela e o pastor Fábio Vilela. Os dois escreveram juntos. Como eles não identificam quem escreveu o quê, eu tenho que usar os dois, né? Ele fala assim, ó, olha que interessante isso. Conseguimos ver a impiedade em tantas coisas entre nós. A hipocrisia, porém, é um dos piores pecados entre o povo de Deus. Temos dificuldade de perceber a chamada hipocrisia. Ainda ele diz o seguinte: os judeus se sentiram preferidos, porque eram judeus, e às vezes a gente se sente preferido porque é crente. E Deus tem a obrigação de me abençoar, porque eu sou crente. Então nos sentimos preferidos. Aí os judeus se sentiam preferidos, se achavam mais justos, mais santos. Irmãos, quantas vezes nós nos achamos mais santos e mais justos? Porque nós temos a teologia sã. Aí ele continua dizendo: eles achavam que por serem o povo de Deus e por ter a lei de Deus, eles achavam que por isso, por eles serem tudo isso, eles podiam julgar os outros. Mas acabavam cometendo o mesmo que eles, só que de forma diferente. É o que Paulo está dizendo. Bom, nesse ponto da ministração é importante entender uma diferença entre moralidade e moralismo. Pastor, o que é moralidade? Bom, moralidade é fazer o que é certo. Isso é moralidade. E moralismo? Moralismo é o Deus da moralidade. Moralismo é o Deus da moralidade. Ou seja, o que é certo me salvará. Você percebe a pequena diferença? O Deus da moralidade, chamado moralismo, ele me salvará. Bom, fazendo aí um versus, né, moralidade versus moralismo, ou fazendo um paralelo entre os dois para entender, a gente percebe o seguinte, que não há uma grande diferença entre as palavras. Quando falamos moralidade e moralismo, a gente assim, percebe pouca diferença, inclusive da semântica, enfim. Mas existe um mundo de diferença entre o que é fazer a coisa certa, que é a moralidade, e o seu Deus, que é o moralismo. Existe uma diferença gritante entre os dois. O moralismo, que é esse Deus, ele é extremamente comum nos nossos dias. O que é o moralismo? Aliás, o que é o moralismo? É o Deus que diz o seguinte: se você fizer o que é certo, você está salvo. Se você der uma andada pelo Facebook ou pelas redes sociais de forma geral, o Facebook hoje está meio caidão, né?
mas se você fizer uma andada pelas redes sociais de forma geral, ou se você ler os noticiários, ou assistir o jornal, enfim, você vai perceber que todo mundo tem a convicção de que está fazendo alguma coisa certa. Irmãos, se você conversar com o Lula, é perigoso a gente convencer de que ele está certo e o mundo inteiro está errado. Então esse é o Deus desses dias, que é o quê? O que eu faço certo se torna o meu Deus. Isso é o moralismo. Essa, irmãos, com certeza é a maior religião do mundo atual. A religião que adora o moralismo, que inclusive está entre nós. Inclusive esse que nos fala pode estar também adorando o Deus do moralismo. Richard Baxter, ele dizia o seguinte: pastores, cuidado quando vocês prepararem um sermão, porque vocês podem estar preparando a sua própria sentença. E a primeira vez que eu ouvi isso, eu arrepiei todo. Eu falei, ai, 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 se Deus for usar os meus sermões, eu estou mais ou menos arrumado. Irmãos, o moralismo é a maior religião da atualidade. Qual religião que é essa? Qual a maior característica? É a religião das pessoas que se comparam umas com as outras. E aí, se comparando, notam que são mais decentes do que os outros. Quando ele compara, me comparando com esses neopentecostais aí, eu sou melhor do que eles. Me comparando com esse grupo de crentes que estão por aí, eu sou melhor do que eles. Então, o grande sinal do moralismo é isso. E o pior é o seguinte: qual é a conclusão que se chega quando se faz essa análise? Se existe um Deus, e é fato que ele existe, ele vai me aceitar, porque afinal de contas eu sou muito bonzinho. E aí o Deus moralismo, né, é adorado. Bom, como sabemos que nós estamos escorregando para a adoração desse Deus? Como é que a gente identifica? Nós escorregamos para esse lugar quando a fonte da nossa justiça se torna a nossa moral. Ou seja, eu não sou salvo por Cristo, mas eu sou salvo porque eu obedeço a Cristo. Eu sou salvo porque Cristo fez uma grande obra na minha vida, e é fato. Mas quando isso se torna o meu padrão de moral, eu estou desvirtuando o meu Deus. Meu Deus não é mais Cristo, mas é o fato de que eu aceitei Jesus. Percebe como é fácil escorregar para esse lugar? Irmãos, essa semana eu estava orando e eu falei assim: Deus, eu preciso conhecer o Senhor melhor, porque eu conheço para pregar, mas eu quero conhecer para mim, porque eu ainda tenho muita justiça própria. Eu ainda acho que o que eu faço vai me salvar. Eu ainda acho que o fato de eu ser pregador vai me salvar. Eu ainda acho que o fato de eu orar vai me salvar. E não orar ou ser pregador está errado, mas eu estou adorando o moralismo. Esse Deus, estou me apoiando na minha moralidade. E eu nem tinha preparado essa palavra ainda. Sempre que nos gloriamos ou nos vangloriamos daquilo que nós fizemos ou fazemos, toda vez que a gente joga confete em nós mesmos, seja no casamento, né? Quantas vezes no casamento a gente fala, né? Eu fiz tudo para essa mulher, o que mais que eu tenho que fazer? Quando eu falo assim, não, já faço demais para a igreja, o pastor Léo está montando as minhas costas, não estou aguentando mais não. Jesus, eu trabalho demais nesse lugar. Toda vez que eu faço isso, irmãos, o Deus moralismo está aparecendo, porque isso é justiça própria. Me permita fazer mais uma notinha de rodapé.
Na Bíblia, Deus nunca usou um desocupado. Nunca. Era impressionante, o cara estava trabalhando, Deus falava, tem um serviço para você, voltou aqui já, cara. Já estou malhando trigo aqui, não. Mas então eu vou largar aqui e malhar o trigo? Não, continua malhando e faz isso aqui. Mas não tem tempo, não, dá tempo sim. Vamos nós ajeitamos aí. Eu tenho um Kairos aqui na minha mão, Kairos que é o... Não, Cronos, né, que é o tempo humano. É Cronos, né? Eu tenho o Cronos aqui, eu controlo, não preocupa não. Não preocupe, se você estiver fazendo alguma coisa, vai aparecer mais coisa. Glória a Deus. Aí nós temos que analisar o outro lado. Se Deus nunca usa desocupados, se você não está fazendo nada, provavelmente você vai morrer assim. Você vai morrer cheio de teia de aranha, paradinho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 3 vezes para dar sorte. Ó, 3 pulinhos. Entendeu? Então, a dica é, comece a fazer alguma coisa hoje. Aproveite que tem reciclagem na diaconia e ó. Ah, pastor, mas eu nem sei se Deus tem diaconia para mim, irmão. Comece na diaconia, chega lá, você descobre. Ó, eu fiquei aqui 3 anos na diaconia, mas agora eu tenho um outro propósito. Aconteceu com a Néia, eu estava lá na diaconia, achava que o negócio dela era só pegar envelope daqui, levar um copinho de água ali. E de repente, a intercessão. Ah, mas eu estou na diaconia, que é a coisa Deus não se preocupa não. Bom, fecha aí esse pequeno notinho de rodapé. Timothy Keller, que é um autor que eu gosto muito, ele fala uma coisa legal, ele fala assim, estamos vivendo como moralistas funcionais. E o que é um moralista funcional? Funcional é o que é na prática. Por exemplo, não temos analfabetos no Brasil, mas temos vários analfabetos funcionais. O cara tem um diploma do 2º grau, mas se você conversar com ele, você fala assim, você saiu do pré? O problema é que nós temos na igreja, e aí por quê? Porque aqui é só igreja, irmão. Você, por sobrenome cristão. Temos vários moralistas funcionais. Na prática, ele é um moralista. Na pregação, na adoração, na célula, não tenho justiça própria, minha justiça é Cristo. Mas na prática, irmãos, como que você vê isso? É na oração. Eu falei essa semana com Deus, eu falei, Deus, a minha oração é de uma criança. Não parece que eu conheço a palavra. Eu peco e acho que vou para o inferno, que o Senhor já me odeia. O Senhor não vai nem falar comigo, está de mal. Aí eu fico orando assim, Senhor, restaura a minha comunhão contigo. Ele fala, você não lê Bíblia não, filho? Eu não estou sentindo a tua presença. Ele fala, hein? Como é que é? Cara, eu me fiz como você, me esvaziei de mim mesmo. Para morar dentro de você vem falar comigo isso? Eita glória! Sério? Então, você identificar um moralista funcional é a oração dele. E assim, às vezes não tem problema. Nós estávamos comentando isso ontem, Diego. Às vezes a gente está se apegando à teologia e esquece a simplicidade. A gente vê às vezes a pessoa orando e o cara tem tanto desejo e amor por Deus que ele fala até, a gente brincou, falou assim, o cara ora assim, Espírito Santo, vai lá, busca ali, traz aqui, faz isso, não sei o quê. E a gente fala, não, aí a gente que é teólogo, conhece um pouquinho, assim, olha, não tem base teológica nenhuma. Isso é. Só que o cara tá. Agora, nós que conhecemos, não podemos fazer isso. Não podemos ser moralistas funcionais. Eita glória! Né? Bom, Fala a Deus. Depois você vai passar o 90, né? não tem não. Não tem não. Nós normalmente terminamos assim, vai com Deus, Deus te abençoe, e ainda falando assim, levanta a tua mão e agradeça por essa palavra. E eu não é coincidência, mas escrevi uma coisa sobre anestésico aqui, daqui a pouco eu te falo. Bom, irmãos, Paulo, ele está deixando um dever como cristão. Como cristão, ele está nesse conjunto de textos asseverando o seguinte: você será julgado por suas obras. Julgado por suas obras. A palavra está à sua disposição. A pastora Flávia falou que agora é mesmo, né?
quando você ignora alguma coisa, quando você fala assim, eu não quero ir lá ouvir isso, na verdade você já se tornou refém, porque toda vez que Deus disponibiliza e você não se alimenta, você se torna refém da mesma forma. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Você será julgado por suas obras. A palavra está à sua disposição e você conhece Deus de forma especial. É o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte, primeira coisa que você tem que saber, você vai ser julgado pelas suas obras. A sua fé tem que produzir algo. Segunda coisa, a palavra de Deus está à sua disposição. Terceira coisa, você conhece Deus de forma especial. Portanto, viva de acordo com essa verdade. É o que Paulo está dizendo. E aí eu entro num outro ponto. Porque em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Pratique o que prega. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo ali é o seguinte: Deus, viva o que você prega. Viva o que você prega. Olha o que ele fala no 21. Deixa eu passar aqui que é separado. Olha lá o 21. Pois que ensinas a outrem, ou a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Ele pergunta. Você que ensina os outros, não ensina você mesmo? Que incoerência é essa? Ele está perguntando, né? Tu que pregas, que não deves furtar e furta? Meu Deus. Você fala que todo pastor é ladrão, mas você também rouba? Você fala que não dá dízimo na igreja, porque o pastor vai roubar, mas você também rouba? Você que é pastor e prega contra o furto e está roubando o dízimo e a oferta? Sério que você está fazendo isso? Aí ele continua, né? Você que diz que não deve cometer adultério, comete? Jesus. Como assim? Você prega sobre castidade para os jovens e você é um adulto, um promíscuo? Como assim? E ele termina dizendo, você que abomina os ídolos e lhe rouba os templos? E aqui tem uma historinha legal, porque os historiadores dizem que estava se referindo a um grupo de judeus. Irmãos, o negócio da oferta é antiga, né? Um grupo de judeus que convenceram uma mulher muito rica a doar um valor para o templo, e esse valor nem chegou no templo, ficou na mão dos 4. Então os teólogos dizem que Paulo estava se referindo a esses caras, que eles eram sacerdotes lá do templo. Bom, Dr. Martin Lloyd Jones, eu sempre gosto de citá-lo. Eu tenho umas entrevistas dele na internet, é um velhinho porreta, viu? Eu quero ser igual ele, chato pra boneco. Você olha assim pra ele, parece que as velhinhas chegam na igreja, pois tem na fora do lugar aí, pois tem no lugar. É mais ou menos igual eu e você quando ficar mais velho. Alguém fala assim, mais? Tem jeito de ser mais? 60 vezes 7 mais. Você é lindo, amor. Obrigado, querido. Depois descer. Bom, Dr. Martin Lloyd Jones, ele mostra como isso se aplica a nós como cristãos professos. No comentário dele sobre Romanos, ele fala sobre esse texto, ele fala assim: ao ler a Bíblia dia após dia, você aplica a verdade a você? Dr. Martin Lloyd Jones pergunta, você aplica essa verdade a você? Qual é a sua motivação ao ler a Bíblia? Outra pergunta. É só para obter alguma coisa dela? Como conhecimento? Ou argumento para discutir com os outros? Ou você quer retirar de lá alguma bênção esquecida de Deus? Você lê a Bíblia para ver, de repente Deus esqueceu de me dar alguma coisa? Então deixa eu ler aqui para me reivindicar. Ele pergunta. Aí ele diz o seguinte: deixe as escrituras te sondarem. Do contrário, elas podem ser muito perigosas. Ele fala, deixe as escrituras te sondarem. Do contrário, elas podem ser muito perigosas. Aí ele finaliza dizendo assim: de certa forma, quanto mais conhecimento se adquire da Bíblia, mais perigosa ela é. Porque se você não aplicá-la na sua vida, você se torna refém dela. Aí eu digo o seguinte: quanto mais avançado
avançamos na vida cristã, e quanto mais envolvimento ou mais envolvidos estamos em nossa igreja, mais necessitamos prestar atenção nestas palavras. Estamos pregando para nós mesmos antes de pregar para os outros? Uma pergunta que eu faço para vocês, que eu fiz para mim. Estamos praticando o que incentivamos os outros a praticar? Estamos? Aí você pode dizer assim, então é melhor não conhecer a Bíblia. Irmãos, se temos oportunidade de conhecer e não conhecemos, nos tornamos refém da palavra do mesmo jeito. A ignorância nunca foi desculpa. Nesse momento, é importante trazermos a memória, é importante olvidarmos, palavra bonita que eu aprendi essa semana, que é trazer a memória. O texto de Lucas, no capítulo 8, do 4 até o 15, que é a parábola da boa semente. O que essa parábola diz? Que a semente era igual para todos os solos, mas só um solo foi chamado de boa terra. Ou seja, o fato de você matar a semente, o fato de você sufocar a semente, não te exclui do julgamento de que você não é uma boa terra. Então, na semana que vem, aproveitar que a pastora Flávia deu na muleira, eu vou aproveitar o ensejo, antes de você se recuperar do golpe, aproveitar que você está nas portas. Semana que vem nós voltamos à escola, sábado, 4 horas da tarde. Pense muito bem na desculpa que você vai dar para Deus. Muitas vezes criticamos os deuses dos outros. Muitas vezes criticamos os deuses dos outros. Mas, preste atenção, por favor. Muitas vezes criticamos os deuses dos outros, mas nós mesmos temos os nossos deuses. Nesse caso que Paulo está falando, ele está condenando um Deus chamado moralismo. E aí eu entro no terceiro ponto, que é a idolatria. Nossa, 11h58 já. Já estou acabando. Paulo ele entra agora num ponto que a gente vai chamar de a idolatria da religião. E aí, como religião, nós como crente falamos, não tenho religião, isso é mentira. Mas tudo bem, eu vou mudar o nome. Vou falar da idolatria da prática cristã. Idolatria da vida cristã. Vou voltar nesse texto, vou completar esse texto, né? Com o versículo 23. Por quê? Paulo ele vem falando, né? Tu que ensinas aos outros, não ensina você mesmo. Você fala para não furtar e furta. Você fala para não adulterar, adultera. Você abomina os ídolos, abomina as estátuas, mas furta elas. Aí o versículo 23, irmãos, é um soco no estômago. Ele fala assim: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Irmãos, o moralismo ele falha aonde? Ele falha porque nós somos incoerentes com o nosso comportamento. O nosso comportamento não condiz com o que a gente prega. Temos a lei, mas ninguém cumpre. Pastor, mas eu não infringo a lei. Bom, nós infringimos a lei de 2 modos. Primeiro modo, que eu vou dar o nome de hipocrisia ocasional, que é no caso de um adultério, por exemplo. É um caso ocasional. Um caso ocasional é bom. É ocasional. Não vai acontecer com ninguém, mas se acontecer é ocasional. Isso não é um adúltero crônico. Né? Em nome de Jesus, né? Vamos partir desse pressuposto, né? Qual outro que pode ser uma hipocrisia ocasional? Roubo. Roubo.
Eu estou dando alguns exemplos para dizer algo que vai acontecer de forma ocasional. Pode ser qualquer outro escândalo que a gente ouve por aí. É ocasional. Né? Agora temos um outro, irmão, que eu dei o nome de pecados contínuos do coração e das motivações. É contínuo. Irmãos, Jesus, ele internalizou a lei. Ele pegou a lei que era externa e aparente e colocou dentro. Ele falou assim: você não adultera, mas você pensa. Ou seja, o que ele está falando não é que eu não posso, não vou nunca. Se eu pensar em adulterar, já adulterei. Que é o que ele fala. O meu problema é o seguinte: eu não adultero por fora, mas eu tenho um Deus chamado sexo, promiscuidade. Fico pensando o tempo todo. Fico, dinheiro, quer trabalhar, ganhar, conquistar. E aí, com esse discurso de autoajuda da igreja, isso ficou mais exacerbado. Vamos conquistar, vamos fazer status, fama. Fama. E aí, a gente vê os artistas, né, os apresentadores, né? Eu tenho uma pregação sobre isso, Eliseu e Geazi. Os animadores de palco. Né? Aí tem os aí eles ficam, né? Os meninos são cantores e pregadores, ficam todos empolgados. Eu tenho que ir porque uma multidão vai me ouvir e tal, não sei o quê. E o que Jesus está falando? Cuidado com esses deuses. Cuidado com esses deuses. Eles são perigosos. Porque antigamente se via, se apedrejava o adúltero, mas dentro do coração não se vê. Então é fácil falar para o neopentecostal que está comendo a palavra. Já ouviram falar nessa? Agora eles estão dando a palavra para comer, já viram ou não? Meu Deus. Eles escrevem a palavra assim, eu fiquei sabendo por causa de você. Você me contou. Não é porque você... bom, não sei se você comeu ou não, mas enfim, a hóstia não é sagrada. Não comeu não. Mas aí o cara escreve lá a palavra, o versículo, no papel de... Como é que chama? Que papel de arroz, né? Que é comestível. Não é comestível. E dá para as pessoas comerem. E você está comendo a palavra. Eu sei que tem pouca gente que me vê no YouTube. Isso podia ser mais. Inclusive os membros da minha igreja podiam me dar uma moral de vez em quando. Às vezes eu olho lá, tem 8 visualizações. Eu faço a conta. Eu, minha mulher e meu filho. Minha mãe e meu irmão. 5. Só sobrou 3. Ai, Senhor. Ainda bem que eu não tenho Deus status. Se eu tivesse, eu ia entrar em crise. Mas, brincadeiras à parte, irmãos, às vezes está ouvindo, enfim, pelo amor de Deus, isso é a falência completa da teologia, isso é a falência completa do cristianismo. A palavra de Deus não é isso. Mas enfim, fecha a notinha de rodapé. O cristianismo, irmão, o cristianismo verdadeiro, ele diz respeito tanto às motivações do coração quanto aos atos do corpo. Ou seja, a adoração de ídolos é muito mais do que um ato físico. A adoração de ídolos é muito mais do que se dobrar a Santo Antônio, Santo Agostinho e Nossa Senhora da Aparecida e Maria. É muito mais do que isso. A adoração de ídolos está ligada ao coração. Estava falando isso ontem. O Brasil é um país religioso, mas é um país deísta. O que é isso? É um país que adora os homens, os santos, os pastores, os espíritos. Ali todo mundo é adorado. E Deus fica lá no canto. Não, só não vem aqui não, deixa nós aqui, nós estamos na nossa adoração. E a cretarada entrou no processo. Adora os adoradores, adora os pregadores, adoram e não adoram ao Deus verdadeiro. Bom, você rejeita curvar-se diante de uma estátua, mas na verdade adora o mesmo ídolo que está debaixo da superfície da estátua. Não adora a estátua, mas o ídolo que está por trás dele você adora. É o que Paulo está dizendo.
Irmãos, se você permitir que qualquer coisa se torne o significado da sua vida, poder, dinheiro, status, sexo, igreja, qualquer coisa, você viola o mandamento de Deus contra a idolatria, tanto quanto aqueles que adoram uma estátua, ou aqueles que adoram as religiões. Então você critica os neopentecostais, como eu acabei de fazer aqui agora há pouco, critica quem come lá a palavra no papel de arroz, mas às vezes faz pior. Eu faço pior. Então quando eu bato nele, eu apanho também, porque em revelar o Deus dele, eu tento esconder o meu Deus. Ao revelar o Deus dele, eu escondo o meu. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque muitas vezes nós tratamos a religião como o nosso Salvador. Se você tratar a religião como seu Salvador, você está violando o mandamento assim como os outros. Ou eu estou, vou me incluir, que eu faço parte. Aí você tirou a estátua, né? Tirou o santo de dentro da sua casa. Você tirou a estátua, você mudou o seu comportamento, agora você não bebe mais, agora você é dizimista, né? Agora você frequenta a igreja todos os domingos, e você ainda fala, né? Eu não faço o que os outros fazem. Você se considera o melhor de Deus na terra, a última bolachinha do pacote. Não, a nave é o lugar, ali é o evangelho verdadeiro, a casa de Davi. Mas nós somos. Oi, irmãos. Sabe qual é o nome disso? Moralidade. Sabe qual é o Deus? Moralismo. Em outras palavras, meu irmão, é bastante possível nós usarmos a nossa boa prática cristã para encobrir os ídolos do nosso coração. Isso é muito comum. Nós pegamos os nossos ídolos, né, como profissão, sexo, reputação e assim por diante, e nós encobrimos esses deuses com uma boa prática cristã. E aí fazemos da nossa boa e certa prática cristã o nosso ídolo. Fazemos do que é certo, do que devemos fazer. Irmãos, Paulo ele mostra que o julgamento de Deus em nossas obras de fé é a partir do nosso coração. A nossa fé ela precisa ser viva e se aprofundar todos os dias. Aprofundar em quê, pastor Léo? Em arrependimento. Quanto mais eu me arrependo, mais eu produzo fruto de conversão. Mais. Porque, irmãos, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é uma raiz morta. Agora, pastor, como que eu posso diagnosticar que a minha fé está vazia sem obras? Como eu faço um autodiagnóstico disso? Tem dois sinais. E aí eu começo já a caminhar para o fim. Os dois sinais para você identificar a sua fé morta. Primeiro, uma postura simplesmente teórica com relação à palavra de Deus. A palavra de Deus para você é filosófica. Filosófica, teologia, mas não é experimentacial. Não sei se existe a palavra. Você não come ela, você não vive, você não experimenta. Filosófico. Filosófico. E aí, irmãos, nós olhamos para o moralista ou para o cristão que está preso numa ortodoxia morta, né? Que é uma prática cristã morta. Essa pessoa ela ama os conceitos da verdade, mas nunca é transformada por eles. Ama a verdade, se debruça na verdade, mas a verdade não o transforma, não muda a vida dele. Sempre a palavra é para o outro, nunca para ele. Isso é um sinal claro de fé morta.
Sinal claro de que eles precisam, eu não. Irmãos, Agostinho de Hipona, nós evangélicos gostamos de diferenciar. Então não é Santo Agostinho, é Agostinho de Hipona. É o mesmo cabrito. É o mesmo comedor de feijão. Capinador de milho. Ele dizia o seguinte, ele disse o seguinte, falando para Deus. Ele escreveu lá, são 12 volumes, se não me engano, vários volumes. Os volumes dele tinham uma característica, ele dizia que era uma oração que ele fez para Deus e aquilo acabou virando um livro. E olha a oração que ele fez para Deus. Eu falei isso para algumas pessoas até que no domingo passado. Ele falou o seguinte: feristes meu coração com a tua palavra, e por isso o amei. Meu Deus. Feriste meu coração com a tua palavra, e por isso o amei. Você viu aquele ditado, mulher de malandro, gosta de apanhar? É o que Agostinho falou: Deus, quanto mais o Senhor me fere. Claro, não quis com isso menosprezar ele, não quis apenas contextualizar. O que ele quis dizer é o seguinte: quanto mais o Senhor fere o meu coração com a palavra, mais eu te amo, mais eu quero, porque mais o Senhor mostra quem tu és e mais você me mostra quem eu sou. Segunda característica da fé morta: existe uma superioridade moral e uma vanglória embutida em nossa vida. Em tudo que eu falo, eu gosto de me sentir superior. Se você, irmãos, confia nas suas conquistas espirituais, se você confia que o que você faz é muito bom, você vai ter que olhar de cima para baixo. Ou seja, como Deus olha isso? Irmãos, em vez de proferir palavras de encorajamento para quem luta, ajudando essa pessoa a se levantar, nós proferimos palavras de julgamento, baseadas na nossa própria justiça e no fato de que eu e você somos moralmente perfeitos, o que não é verdade. Conclusão, meus amados irmãos: esses são dias de nos sentirmos completamente nus diante de Deus. Ele está expondo o nosso coração e não é bom olhar para Ele. Quando Deus expõe o nosso coração, não é uma imagem boa. A nossa arrogância, a minha arrogância, o meu orgulho, o meu preconceito e a minha autojustiça, e por último, a minha hipocrisia, tem sido revelada de forma muito contundente. Isso dói. Muitas vezes nos orgulhamos de nossa teologia, ou do fato de que somos melhores do que aqueles ali, ou do que aqueles aqui. Mas o fato é, irmãos, que somos os mesmos. A diferença é que o nosso pecado se manifesta de forma diferente. Meu Deus, ele se mostra de forma diferente. Tire os seus olhos das outras pessoas e não faça nenhum tipo de justiçamento, porque você comete o mesmo pecado, mas de outra forma. Enxergar o erro do outro serve como anestésia para a nossa própria consciência. Então, quando olhamos para o erro do outro, estamos apenas tomando um anestésico. Qual foi o nome que o irmão usou? Um analgésico. Então, quando olhamos o erro do outro, que o outro está imprimindo a palavra num papel de arroz, nós estamos apenas tomando um analgésico para a nossa própria consciência, para esconder os deuses e as palavras em papel de arroz que eu também tenho. Pastor, como que eu aplico isso? 3 coisas de novo.
Mude a forma como você encara a sua própria prática cristã. Não se apoie mais no fato de orar muito. Não se apoie mais no fato de orar muito, de ler a Bíblia, de conhecer a palavra, de ser comprometido, de ser honesto, de ser pregador, de fazer jejum e etc, 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 etc. Não se apoie nisso. Tudo isso é bom. Tudo isso é bom. E devemos sempre fazer mais e mais e mais e mais. Mas não é isso que vai nos salvar. Isso é apenas o resultado da salvação em mim. É o resultado da fé, ou aquilo que a salvação de Cristo produziu em mim. Pastor, qual é a diferença? A motivação do coração. Eu paro de ir a Deus para buscar. Eu paro de orar para buscar. Eu paro de orar e eu paro de ler a Bíblia para receber a última grande revelação. Eu paro de adorar para ter a próxima música do meu CD. E eu começo a simplesmente adorar por Ele. Por Ele. Segunda aplicação: exponha a sua hipocrisia, ou a minha nesse caso. E aí, algumas perguntas são importantes, duas na verdade. Como ou o que você tem cobrado das outras pessoas? Você cobra mais comprometimento? Não, eu sou muito comprometido. Você cobra o comprometimento do outro? O que você tem cobrado do outro? Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que fazer jejum. Segunda pergunta: como essa cobrança do erro do outro, e aqui eu não estou falando de uma cobrança pastoral, porque senão na hora que eu for te cobrar você vai falar, está escondendo a sua hipocrisia, né? Não, eu preciso fazer isso. Não gosto, irmão, diante de Deus, eu não gostaria, a pior coisa do mundo tem que cobrar alguém. Mas é o meu papel. Bom, como essa cobrança do erro do outro tem produzido um amortecimento para a sua própria consciência? Começa a falar isso. Por que eu cobrar o meu marido? Por que eu cobrar o meu filho? Por que eu cobrar o meu pastor? Por que eu cobrar as outras igrejas? Por que eu cobrar? O que eu tenho escondido com isso? O que está escondido no fato de que eu estou cobrando o outro? Essa é uma pergunta que você tem que fazer hoje. E a terceira e última aplicação para nós orarmos, enfim. Não leia a Bíblia para extrair mais nada dela. Não leia mais para isso. Mas deixe ela te ferir. Deixa a Bíblia te ferir. Deixa a Bíblia te machucar ao ponto de você chorar. Para de ler o Salmo 23 para você. Leia para ele. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários e chore, porque o teu pecado te transformou em adversário de Deus. Será que você é capaz de ler a crucificação? Irmãos, eu não consigo ler a crucificação de Cristo e não me emocionar, porque eu que deveria estar ali e aquele judeu de 33 anos com a vida toda pela frente. Fala, não, deixa que eu vou com você. Irmão, deixa sangrar, deixa doer, deixa a Bíblia amputar você, deixa dor, a ponto de você falar como Agostinho: feriste-me com a tua palavra, e por isso amei. Amém? Amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa palavra. Senhor, eu sei que muitas vezes não é o que eu queria ouvir, porque ao ser exposto a essa palavra, eu me vi o quanto eu estou distante do ideal que o Senhor projetou para mim. Pai, ao ler, eu estudei
estudar essa palavra, Senhor Deus, precisa, Pai, produzir um temor no meu coração e no coração dos meus irmãos, para a gente poder realmente entender, Pai, o quanto nós estamos mergulhados em nossa própria hipocrisia. Espírito Santo, nós queremos amaciar a nossa alma, tomar um analgésico para que não doa tanto, e o Senhor nos traz aqui para sermos castigados, para sermos humilhados, mas para sermos amados e aceitos por essa palavra. Saímos daqui, Pai, com um misto de sensações. Por um lado, Pai, nos sentimos tristes, mas por outro, amando ao Senhor de forma que nunca amamos antes. Expomos sim, Pai, a nossa arrogância e orgulho, mas recebemos a humildade do Senhor. Expomos a nossa própria humildade, que muitas vezes nós escrevemos com H maiúsculo e dourado. Expomos a nossa humildade, que muitas vezes queremos destacar, para encontrar a tua humildade. A humildade que é capaz de abraçar numa cruz e morrer por aqueles que o Senhor amou primeiro. Pai, nos ajuda a mergulhar nessa graça. Senhor Deus, pega-nos pelas mãos e nos conduz a esse lugar. Não é o lugar da bênção, mas é o lugar da realidade. Senhor Deus, queremos sair daqui desiludidos. Queremos sair daqui desiludidos, porque a ilusão nos tem matado. Vivemos um cristianismo de ilusão, bonito aos olhos, palatável, gostoso ao paladar. E nesses dias o Senhor tem nos mostrado uma realidade, um evangelho difícil de carregar, difícil de conviver. Mas essa é a tua palavra para nós nesses dias, Pai. Essa é a tua palavra que, como o Agostinho disse, nos tem ferido. Muitas vezes dói encontrar a nossa realidade. Mas, Pai, como é bom saber que o Senhor nos amou desse jeito, arrogantes, hipócritas. O Senhor nos amou orgulhosos, preconceituosos. O Senhor nos amou mentirosos. E por causa desse amor o Senhor nos transforma. Por causa desse amor o Senhor é capaz de falar ao nosso coração nessa manhã: filho, eu posso fazer diferente com você. Eu posso expor isso para poder ser tratado. Eu posso, meu Deus. Pai, te agradecemos por essa palavra. Muito obrigado pelo choque de realidade que nos tira da superficialidade. Aleluia.